Dando continuidade à história, Um Mercador e o Deserto, escrito por André Ariel. Parte 4. Joseph acordou só na manhã seguinte, com o barulho dos homens se levantando. Dormira como há muito tempo não fazia. Estava muito bem disposto. Os homens levantaram o acampamento para seguir em viagem. O jovem colocou tudo o que precisava em seu camelo e saiu rapidamente para buscar a sua preciosa joia. E se o velho não conseguiu fazer nada? Ou fez pela metade? Imaginou ele enquanto dirigia-se a ourives. Joseph havia decidido que, caso o serviço não tivesse sido feito, procuraria outro profissional. Porém, só depois que tivesse muito lucro em seus negócios. Mas se Efraim tivesse começado, mas ainda não terminado, pegaria a pedra de volta e lhe daria algum dinheiro pelo trabalho feito até então. Chegou à loja de Efraim e o viu lá dentro trabalhando. Bom dia, senhor. Vim buscar minha pedra, anunciou Joseph com a voz cheia de expectativa. O fato é que o jovem ficou a todo momento pensando no que poderia acontecer se o ourives fizesse isso ou fizesse aquilo, que não se atentou ao que de fato acontecia à sua frente. O quê? O que o senhor disse? Perguntou Joseph. Meu jovem, onde você está? Certamente aqui é que não é, brincou o ourives. Eu lhe perguntei se você pode identificar a sua joia aqui nessa coleção. Repetiu o velho, mostrando-lhe uma bela coleção de joias guardada numa grande caixa, uma espécie de baú. Joseph quase ficou sem fôlego. Eram joias lindíssimas e extremamente valiosas. Como é que esse velho não tem medo de deixar tanto ouro guardado aqui, nessa caixa? Sem proteção alguma, pensou ele. Joseph procurou identificar as joias com pedras verdes, mas tudo o que via eram lindas esmeraldas. Onde você a colocou, Efraim? Não estou achando nada por aqui, afirmou Joseph. Olhe bem. O rapaz não sabia o que fazer. Então o ourives mudou o discurso. Se você pudesse escolher qualquer peça mais bonita, ou a mais cara, ou a que lhe agrada mais, qual seria? Vamos, só por diversão, diga-me. Joseph não pensou desta vez e pegou a joia que devia ser a mais cara e preciosa de todas. Era um magnífico colar em ouro, todo trançado com uma pedra magnificamente talhada. De um lado totalmente lisa e do outro toda trabalhada, deixando formas geométricas perfeitas à mostra. Não havia nenhuma imperfeição, nem fora e nem dentro. Pura perfeição. Tudo isso envolto em um fino, porém muito elegante arco, trabalhado de forma que ficasse no formato de espiral. A peça era bem pesada. Joseph estendeu a mão com a joia para que Efraim a pegasse novamente. O ancião acenou negativamente a cabeça. Esta joia não me pertence, rapaz. Ela é sua. Joseph arrepiou-se por completo e imediatamente colocou a peça em seu pescoço. Eu não posso acreditar. O senhor é algum alquimista? Transformou pedra em puro ouro? Emocionou-se Joseph. O velho sentou e pegou 2 copos para tomarem um chá, mas o rapaz o interrompeu dizendo que tinha muito pouco tempo, pois a caravana já estava de partida. Ele pegou a quantia combinada com o velho ourives e o agradeceu muito e despediu-se. Jovem, nunca mais nos veremos de novo. Cuide desta pedra da forma que ela tem que ser cuidada. Pode ter certeza de que cuidarei muito bem dela, senhor, sempre,
prometeu ele. Hoje você não entende as minhas palavras, mas talvez um dia você as compreenda. Cuide dela, deixando-a cumprir o seu destino. Não interfira no destino da pedra. Isto é muito importante. Se você interferir em seu destino, pode custar muito caro para você. Cuide como tem que ser cuidada, como uma pedra. Vá, meu amigo, vá e tenha muita sorte, que Alá esteja sempre com você, aconselhou Efraim, levantando sua mão direita, dando-lhe adeus. Joseph não entendeu nada sobre o que poderia significar o destino da pedra, mas não queria e nem tinha a intenção de saber. Tudo o que lhe importava agora era voltar para a caravana e usar o seu novo presente. Assim que voltou, os homens já estavam praticamente de saída. Fizeram uma rápida revisão de equipamentos e do pessoal e partiram. Seria mais uma longa jornada até o próximo ponto comercial. Mas para Joseph, tudo estava bem agora. A jornada foi dura. O primeiro dia sempre é o mais longo dos dias, mas Joseph nem percebeu o dia passar. Estava perdido em seus devaneios e pensamentos. Olhava constantemente para sua joia preciosa que ostentava em seu pescoço. Só no final do dia, após os homens montarem o acampamento, é que Joseph foi se juntar a Siraque. Olá, velho! Saudou animadamente Joseph. Olá, meu bom amigo! Como foi o seu dia? Há tempos não nos falamos. Achou toda a mercadoria que buscava? Questionou Siraque. Sim, muito mais, retrucou ele, colocando sua mão esquerda em sua pedra. Que bom! Teve a ajuda de Saktia? Bem, hesitou Joseph. Eu acho que sim. Você acha? E o que falta para ter certeza? Ora, falta que eu venda toda a mercadoria, afirmou ele de forma categórica, como se aquilo fosse óbvio. O velho sábio resignou-se a um longo suspiro. Não, não falta. Falta-lhe muito mais do que isso. Falta-lhe fé. Depois que você vender tudo, ainda questionará se foi um golpe de sorte ou meramente uma boa aquisição comercial. Não, meu jovem amigo, você não tem fé. Mas fé em quê? Perguntou Joseph sem muita vontade em se estender nesse tipo de conversa novamente. Em nada, apenas fé. Bem, eu vou comer alguma coisa. É uma pena que você não pode ver Siraque, mas eu transformei aquela pedra que encontrei no deserto em uma verdadeira joia, digna de um rei. Siraque riu. E o que lhe falta agora, então? Já tem uma joia de um rei, mercadorias para vender e um bom prato de comida à sua frente. Talvez uma esposa? Até que isso não seria uma má ideia, admitiu animadamente. E você está diferente agora usando essa joia? Mas é claro que sim. Eu já percebi como alguns homens me olharam com espanto e tentaram disfarçar a sua inveja. Devem pensar que eu ganhei muito dinheiro ou algo assim. Se você me visse, também pensaria assim. Ainda bem que eu não vejo, confessou Siraque, levantando seus braços para o céu em forma de agradecimento a Alá. Se eu o visse agora, talvez eu o julgasse como a um rei. Mas de que adiantaria isso? Isso me tornaria um cego com os olhos igual a você e aos demais homens com os quais encontrou. Olhos que só veem ilusões. Prefiro continuar sem olhos e mesmo assim enxergar a verdade. Joseph não achou graça alguma no comentário de Siraque. Ficou contrariado e foi juntar-se ao restante dos homens para comer. Siraque baixou a cabeça e respirou profundamente. Havia tristeza dentro dele naquele momento. Ele percebeu que, se Joseph continuasse pelo caminho que começou a trilhar,
Sua jornada seria curta. Contudo, não podia fazer nada para impedi-lo, afinal de contas, cada um possui e rege o próprio destino. Siraque ficou daquela maneira, parado e cabisbaixo, por algum tempo, até que finalmente se levantou para comer alguma coisa. Ao chegar no refeitório improvisado, ouviu o vozerio dos homens contando suas histórias e aventuras. Risos, suspiros e assombros e alguns sussurros entre uns. Tudo ia muito bem, até alguém perguntar a Joseph onde ele havia roubado aquela belíssima joia pendente em seu pescoço. Eu não roubei nada, rebateu Joseph de forma bruta e enérgica. Os homens riram. Ninguém acreditou, pois todos sabiam que ele não tinha feito fortuna ainda. Aliás, nem havia trabalhado até aquele momento. Questionaram-no de onde veio tanto dinheiro. Isso é um segredo só meu, mas eu lhe afirmo que, se está aqui em meu pescoço, me pertence, e nunca foi de mais ninguém, provocou, batendo a palma aberta de sua mão em seu peito. Depois do jantar, os homens combinaram o esquema de vigia e foram dormir para enfrentar o dia seguinte. Joseph deitou-se, mas demorou a dormir. Estava com a sua corrente em seu pescoço e sabia que, enquanto estivesse em vigia, pelo meio do deserto, seria mais difícil alguém querer roubá-lo. Mesmo assim, após pegar no sono, continuou segurando forte a sua pedra com ambas as mãos. Joseph sonhou que estava caminhando no deserto e começou a chover torrencialmente. O local logo se encheu de água e ele entrou em desespero. Quando se deu conta, estava se afogando. De relance, olhou para o lado e viu que um barco de pesca lançou uma rede em sua direção. Ele enroscou-se a ela e foi puxado para o interior da embarcação. Jogou-se de maneira desajeitada no convés. Veja só o que eu pesquei. Eu sabia que o encontraria de novo. Saudou alegremente o pescador que o salvou. Joseph olhou para o homem e notou que era mesmo o pescador do seu sonho anterior e que lhe dera a pedra quando estava no deserto com o camelo moribundo. O barco balançava muito devido ao vento e à chuva. Mal conseguiam ficar em pé no convés. A ventania soprava insistentemente e com um barulho ensurdecedor. Temos que sair daqui, gritou Joseph. E ir para onde? Perguntou o pescador. Ir para longe daqui, berrou o rapaz bem assustado. Não, eu preciso pescar. Vou continuar jogando a minha rede aqui nesse local. Eu tenho certeza que pegarei muitos peixes. Farei uma verdadeira fortuna, revelou o pescador, jogando histericamente sua rede nas águas tempestuosas. Você está louco? Vamos afundar e morrer. E Joseph tomou o homem pelo braço. E de que adianta viver sem pescar? Nesse momento, uma onda gigantesca surgiu à frente. Tudo escureceu e a onda cresceu em direção ao barco. Tão logo ela foi devorar o barco e os dois homens, Joseph acordou assustado. Apertou forte a sua pedra e respirou fundo. Mas o que foi isso? Pensou ele. Se tudo isso foi um sonho, então talvez a visão que eu tive do pescador no deserto também tenha sido. Mas e a pedra? Ele estava suando, apesar do frio da noite. Virou-se de lado e em poucos minutos estava dormindo novamente. Não sonharia mais com o pescador. Seu próximo encontro com ele seria pessoalmente. Prosseguiram por mais 2 dias até que avistaram algo. Joseph e todos os demais sabiam do que se tratava. Os homens estavam ansiosos para cruzarem as velhas pirâmides. Grande parte deles já havia visto as enormes edificações, mas Joseph nunca. Quando avistou um ponto no horizonte, imaginou estarem perto.
Mas entre avistar as pirâmides e chegar lá foram muitas e muitas horas. Assim que estavam bem próximos, Maruk anunciou Sirac. Estamos vendo-as bem na nossa frente, Sirac. Junte os animais bem perto uns dos outros. Parem e desçam todos e fiquem em silêncio, ordenou Sirac. Todos fizeram o que ele mandou e houve um grande silêncio, apesar dos ruídos dos animais e do vento. E foi nesse silêncio que Sirac pôde ver novamente as pirâmides. O velho foi andando bem devagar por entre os homens, captando a respiração, o arrepio, o suor de cada um deles. Finalmente, perguntou ao grupo quem poderia dizer o que estava vendo. Todos começaram a falar simultaneamente em uma espécie de sinfonia frenética. Sirac abriu um largo sorriso, pois o que ele queria ouvir não era uma descrição detalhada do formato das pirâmides, mas sim a emoção contida em suas vozes. Chamou então por Joseph. Você tinha razão, elas são magníficas, afirmou o rapaz. Mas você ainda não as viu com o coração. Feche os olhos, sugeriu Sirac. Joseph relutou em deixar de ver tamanha maravilha, porém seguiu o pedido de Sirac. Agora sinta, Joseph. Sinta o vento, a areia batendo levemente em seu rosto. Ouça os sentimentos dos homens. Isto é música para nós dois. Uma música escrita por Alá, pelos céus, e que só nós dois temos ouvidos para escutar. Sinta a areia se abrindo para que aqueles montes de pedras saiam do chão. Ela se ergue até bem alto no céu e param no tempo. Param no tempo. Sinta a sua energia, a energia de cada grão de areia e cada pedaço de pedra que está bem aqui diante de nós. Esta energia é a alma desse local, é a alma da terra, de todo o nosso lar, de tudo que há aqui e fora daqui. Sinta tudo isso, Joseph. O jovem começou a sentir uma certa vibração. Em sua mente, ele começou a ver as pirâmides como havia visto de olhos abertos. Mas a imagem foi se transformando com novas cores e viraram espirais até tudo converter-se em uma imensa bola de energia, muito parecida com o sol, só que sem ferir os olhos ao se encarar diretamente tal luz. Era pura energia, muito intensa sobre um céu negro. Esta carga energética começou um movimento de vai e vem e por fim transmutou-se em uma cobra voadora, até que este animal alado veio em sua direção e invadiu seu corpo de uma vez só. Joseph ficou arrepiado e tonto ao mesmo tempo. Respirou ofegante e as suas mãos tremiam. Você está louco, homem! Gritou um dos viajantes para Joseph, mas ele estava tão absorto em seu processo que não ouviu nada do que vinha de fora. Agora vá respirando profundamente e com calma e vá retornando para cá, Joseph, ordenou gentilmente Sirac. Joseph respirou profundamente por algumas vezes e só depois é que voltou a abrir os olhos. Passou por uma catarse completamente inimaginável a ele até então. E aí, meu amigo, viu agora as pirâmides como eu as vejo? Questionou Sirac. Sim, limitou-se ele. Joseph baixou a cabeça, pois estava tonto. Voltou a olhar as pirâmides e separou-se do grupo, querendo ficar a sós por um tempo. Não tinha a menor ideia de como havia tido aquela visão e tais sensações, mas isso tocou de uma forma muito especial, de uma maneira que nunca o havia sido sensibilizado em sua vida. Sentiu a presença de sua mãe, sentiu vontade de chorar.
não por tristeza e sim por pura alegria e ternura. Segurou suas reações e voltou-se ao grupo. Sim, ele havia visto as pirâmides como apenas Siraque as vira. A caravana realizou mais uma de suas muitas rápidas paradas. A cidade era enorme. Os mercadores pararam por lá o tempo suficiente para se abastecerem de mantimentos e realizarem rápidos negócios. A próxima parada era menor, porém, exatamente por esse motivo, precisavam constantemente de produtos. Os negócios eram muito melhores do que nas cidades grandes, com grande oferta de mercadorias. Joseph aguardou para vender os seus produtos na parada seguinte. Começou a ficar ansioso para saber se a previsão do velho iria se realizar, ou seja, se venderia facilmente os seus produtos. 2 dias depois, após a chegada, levantaram acampamento e partiram. O deserto novamente, a imensidão e a solidão. Foram 3 dias e noites de viagem até chegarem a um oásis. Abasteceram-se de água e deixaram os animais descansarem. Joseph estava bem animado, enquanto Siraque permaneceu tranquilo o tempo todo da jornada. Antes de se deitar, Joseph lembrou-se de Saktia e olhou para o deserto. Fechou os olhos e deu-lhe um beijo muito carinhoso em seus lábios. Ele tinha certeza que ela tinha recebido aquele gesto de amor. Voltou para a tenda, deitou-se e dormiu profundamente. Dormiram ali naquela noite e partiram logo pela manhã. A caravana viajou por mais 4 dias até chegar em seu destino final. Chegaram já com o final do dia. Tiveram tempo suficiente para se alojarem e deixarem tudo pronto para o dia seguinte, o dia decisivo. Joseph acordou bem cedo e preparou sua barraca. Sentiu-se radiante como há muito tempo não se sentia. Não era pelo dinheiro que iria ganhar, mas pela agitação, a emoção e muitos outros sentimentos misturados naquele momento. Havia se esquecido de como gostava de negociar. Achava tudo muito divertido e adorava o contato com as pessoas. Espalhou suas roupas e tecidos de maneira estratégica, as mais coloridas na frente e as sóbrias penduradas. Assim, todas ficavam bem à vista e chamavam a atenção de todos os gostos. Colocou os preços baseando-se apenas em sua intuição. Não conhecia o comércio local, mas confiou no velho amigo Siraque, de que não teria concorrência caso escolhesse muito bem os seus produtos. Então colocou preços com uma margem extremamente generosa para fazer um lucro gigantesco. Assim que terminou de montar a barraca, os passantes paravam e negociavam. Joseph ria à toa, entre gritos, blefes e muitos gestos. Os clientes pechinchavam e chegavam a um acordo. Vendia tudo muito rapidamente. A parte da manhã passou sem que o jovem percebesse. Nem se deu conta de que metade do seu estoque já fora vendido e que estava com uma grande quantidade de dinheiro. No almoço, tudo parou. As pessoas foram comer e o movimento diminuiu. Ele aproveitou para comer um sanduíche que trouxera consigo e também para hidratar-se um pouco. Disperso em pensamentos, ele notou uma peça de tecido extremamente elegante de cor verde escura. Pegou-a e vestiu-se com ela, enrolando-a como uma túnica sobre o seu peito. Colocou sua pedra do lado de fora para que ficasse visível e, sem que percebesse, estava parecendo um verdadeiro comerciante abastado. Destes que têm muita sorte na vida e enriquecem como poucos. Continuou ali, em sua tenda, fazendo negócios e enchendo a sua bolsa com dinheiro. No final do dia, já havia vendido praticamente tudo o que trouxera. Ficou radiante com aquele dia tão próspero. Quando o sol rumou ao entardecer,
Percebeu que uma mão muito delicada puxara rapidamente um lenço vermelho e o colocara sobre seu rosto, escondendo-o. Acompanhou aquele movimento até chegar ao rosto da pessoa e seu coração quase parou. Era uma mulher muito bonita, pelo menos era o que lhe parecia, já que ela havia escondido seu rosto. Mas aqueles olhos eram verdadeiras joias iluminadas de um azul como nunca viu antes. Aqueles olhos azuis encaravam diretamente os seus. Ele não fez nada, apenas ficou ali magnetizado pelo olhar da jovem. Ela perguntou algo e só então ele saiu do transe. Desculpe-me, o que você perguntou? Quanto você quer por esse lenço? Interrogou a moça misteriosa. Por que lhe cobraria algo que já lhe pertence? Retornou Joseph, completamente enfeitiçado pelo poder de sedução da jovem. Obrigada. E ela retirou o lenço do seu rosto, revelando uma beleza estonteante. Seu rosto era perfeito, olhos, nariz, boca, orelhas, cabelos negros e uma pele completamente macia. Eu me chamo Joseph, muito prazer. Sou Hasna. Ela afastou-se devagar de costas, sorrindo, virou-se e foi embora. Joseph ficou parado, tentando ver para onde ela foi, mas em segundos ela se perdeu por entre as pessoas. Outros clientes falavam com ele, mas ele não estava mais ali. Finalmente fez o que tinha que fazer. Respondeu perguntas, negociou as pechinchas dos compradores e fechou as vendas. Mas não deu mais importância alguma às vendas ou a qualquer outra coisa. Sua atenção e seu pensamento estavam apenas naquela misteriosa jovem. Ao final do dia, pegou os poucos produtos que lhe restaram, guardou-os, fechou sua barraca, pegou sua bolsa e voltou para o alojamento dos homens de sua caravana. Tudo estava como sempre foi entre os homens, as mesmas conversas, algumas mais felizes com o dia de negócios e outros menos. Mas para Joseph foi um dia completamente diferente. Talvez, se não tivesse tido o encontro com a jovem, ele estivesse se vangloriando dos seus ganhos, mas tudo o que lhe importava agora era encontrar com ela novamente. Nem parou para fazer a contabilidade do dia. Deitou-se e ficou olhando para o céu, lembrando-se da cena. Um dos homens o chamou, mas ele não escutou. O homem então chegou perto dele e lhe deu um pequeno chute em sua perna. Siraque está lhe procurando, anunciou de maneira rabugenta. Ah, diga que eu já vou, contrapôs Joseph. Ora, diga você mesmo, limitou-se rudemente o homem e se afastou. Joseph levantou-se e foi ver Siraque. Olá, Siraque. Olá, o que houve com você? Meu palpite estava errado? Não, estava correto. Eu vendi praticamente tudo com uma margem muito boa. E então, quanto ganhou? Quis saber o ancião. Eu não sei, eu não vi, respondeu Joseph olhando para o vazio, com a mente apenas na lembrança daqueles olhos. O que está acontecendo, meu jovem? Até ontem você estava radiante, ainda mais com a sua joia nova. E agora que você está cheio do dinheiro e não está mais feliz? Será que você vê agora o que eu vejo? Não é nada disso. Eu estou muito feliz, eu estou apenas cansado, desconversou o jovem. Siraque sabia que o jovem não havia visto o mesmo que ele. Não neste momento, pelo menos, mas o velho sabia que havia algo mais e queria saber o que era. Vamos, conte-me o que tem dentro deste coração, meu jovem. Conte para um velho que vive das emoções vistas pelos olhos alheios. E sorriu. Isso fez Joseph relaxar e voltar a si mesmo. Deixou seus pensamentos distantes e voltou-se para a conversa com Siraque. Eu conheci uma moça, confessou por fim.
Ah, isso me explica tudo, meu jovem. Não precisa me dizer mais nada. Vai dormir agora. Amanhã você vende o restante das mercadorias e poderá começar um novo e próspero negócio. Porém, o velho sabia que quando ouro e mulheres se envolvem em algum negócio, alguém pode se ferir ou se machucar. Mas também sabia que ele não era nenhum profeta ou auxiliar de Deus, portanto, tinha que deixar a vida seguir conforme os planos do divino. Joseph foi se deitar pensando na jovem e imaginando ir atrás dela no dia seguinte. Ao amanhecer, Joseph pegou o restante das mercadorias e foi para sua barraca. Montou-a e iniciou mais um dia de vendas. Vestiu a túnica que pegou para si no dia anterior e não tinha se dado conta que os clientes o olhavam com respeito, imaginando tratar-se de um próspero negociante. Já perto da hora do almoço, ele vendera a última peça. Soltou um longo suspiro e pôde então relaxar e agradecer a Alá por tamanha fartura. Deixou a barraca e foi até uma tenda onde pôde ficar sozinho. Abriu sua bolsa e contou o que havia ganhado. Espantou-se com tanto dinheiro. Nunca ganhou tanto gastando tão pouco. O velho realmente tinha razão. E lembrou-se de tudo, do palpite do velho, da ajuda de Saktia através da mulher da loja e dos compradores que não paravam de chegar e comprar. Seria tudo isso uma grande coincidência? O que falta para você acreditar? Quem é cego aqui que não vê? Lembrou-se das palavras do velho em sua cabeça e riu sozinho. Sentiu-se tão bem que saiu para passear pela cidade. Mas ele sabia muito bem o que queria. Não descansaria até achar a garota dos olhos azuis. Andou por toda a cidade até que parou para tomar um chá em uma loja muito elegante. Sentou-se e ficou ali, tomando chá, em plena tarde enquanto todos trabalhavam. Mesmo que quisesse trabalhar, não tinha mais mercadorias para vender. Teria que pensar o que comprar para negociar. Pelo menos agora, ele tinha o dinheiro para comprar muito mais mercadorias. Joseph ficou ali por um bom tempo e não percebeu que um par de olhos azuis o observava de longe. Hasna estava distante dele, mas ficou parada ao lado de uma barraca apenas observando aquele jovem rapaz. Joseph pagou e se foi. Caminhou sem perceber que era observado pela jovem. Voltou para o acampamento sem encontrá-la. Durante outros 2 dias, Joseph vagou pela cidade procurando pela jovem sem sucesso. O que ele não sabia é que ele já havia sido encontrado. Joseph observou o deserto ao fundo da cidade. Já havia anoitecido. A lua encontrava-se escandalosamente cheia de uma leve brisa e acalentou levemente o seu rosto. Lembrou-se de Saktia. Encantou-se com a lua e agradeceu-a por tudo o que ela fez naquele momento de sua vida. Respirou profundamente e sentiu-se em paz. O vento era morno, apesar de já ser noite. Ouviu um grito de águia. Poderia ser a esta hora? Fechou os olhos para se conectar à noite e ao deserto. Começou a se sentir expandido e em um estado de plenitude com todo o universo quando sentiu algo enroçar em seu rosto. Abriu rapidamente os olhos e deu um passo para trás. Era a linda jovem misteriosa que passara seu lenço vermelho suavemente na face do rapaz. Ela soltou um sorriso maroto. Está com medo de mim, jovem viajante? Não,
Eu não tenho medo, apenas eu não esperava vê-la aqui. Como me achou? Questionou Joseph quase sem fôlego. Eu não te achei. Você é quem me achou. Disparou, encarando-o fixamente. Procurei por você nesses últimos dias, mas não a vi em lugar algum. Onde você mora? Tem família? Calma. Se eu revelar todos os meus segredos, o encanto se quebrará. A garota desviou seu olhar para a vastidão da escuridão do deserto. Eu não tenho ninguém. Eu moro aqui sozinha. Minha família está muito longe daqui. Não tenho mais contato com eles, respondeu ela, deixando com que a sua suave voz ficasse fraca à medida que completasse a frase. Joseph achou-a triste ou talvez melancólica. Isso fez com que ele não perguntasse nada sobre sua família. E você, jovem viajante, onde está sua esposa e seus filhos? Não tenho ninguém. Estou em uma caravana e sou só nesse mundo. E onde estão os seus servos? Intrigou-se Hasna. O quê? Estranhou Joseph. Meus servos? Sim. Ou vai me dizer que está sozinho em seus negócios? Ora, lógico que estou só. É assim que eu trabalho, respondeu sem entender o ponto da garota. Hasna imaginou que ele fosse um comerciante muito rico e próspero, visto pelas suas vestimentas e principalmente pela enorme esmeralda que levava no peito, e que deveria ter, portanto, uma equipe inteira para auxiliá-lo. Passou então a crer que ele fosse ganancioso demais para dividir os seus ganhos com outras pessoas e que preferia fazer tudo sozinho para ficar com todo o lucro para si mesmo. Ela chegou bem perto dele, colocou sua mão direita em seu peito, tocou, quase que acariciando, sua pedra verde e encostou seu rosto levemente ao dele. O deserto trouxe você até mim. Eu o esperava há muito tempo. Sussurrou em seu ouvido, depois se afastando-se e saindo lentamente. Espere! Aonde você vai? Não vai fugir de novo de mim, suplicou o jovem, segurando-a gentilmente pelo braço. Não se preocupe, eu não vou fugir. Eu o encontrarei novamente. Ela sorriu, aproximou-se dele e beijou seu rosto. Virou-se e foi embora. Joseph ficou parado ali com o coração disparado. Queria sair correndo pela cidade, gritando de alegria, e ir até o deserto e agradecer a Alá pelo encontro mágico que teve. Achou aquela mulher pura magia, um verdadeiro oásis no meio das areias escaldantes da vida. Era um sentimento muito diferente do que tinha por Saktia. Sentiu-se muito atraído fisicamente por Hasna, mas havia algo mais que ele não sabia o que era. Mas era óbvio. Joseph apaixonou-se. Antes de se deitar, encontrou-se com Siraque e contou sobre o encontro com a garota. Siraque ouviu atentamente e não lhe disse nada. E então, velho, não vai dizer nada? Tudo já foi dito. O que eu falar não vai mudar nada o que você sente. Então, para que falar? O que você quer ouvir de mim? Não quero ouvir nada, contrapôs Joseph contrariado. Então, nada será o que irá ouvir, retornou Siraque de maneira grave. Boa noite, velho. Joseph retornou à sua tenda e Siraque respirou profundamente. O ancião sabia que de nada adiantaria aconselhar o jovem sobre o amor. Ele teria que vivê-lo da forma mais intensa e real possível, se quisesse aprender algo sobre isso. Assim como foi com o próprio Siraque. Ele havia amado muito, mas nunca foi retribuído da mesma forma.
Talvez fosse pela sua cegueira, talvez não. O certo é que nunca se casou ou teve filhos. Teve diversas mulheres durante a sua vida, mas somente um grande amor, que se foi. Tudo o que lhe restou foi a mágoa e o ódio, que se transformaram em perdão e redenção ao longo dos anos. Porém, Siraque sabia que era o que tinha que ser. Alá sabia o que fazia. Então Józefer estava no caminho certo para o seu próprio aprendizado. O velho amigo de Józefer deu um longo suspiro e voltou-se para os homens, que conversavam animadamente. Mais 2 dias se passaram sem notícias de Hasna, até que ela apareceu sorrateiramente e passou seu lenço nos cabelos de Józefer. O jovem assustou-se, mas ao vê-la abriu um sorriso enorme. Você? Senti sua falta. Onde você esteve? Estou aqui com você. Não é isso que importa? E sorriu, mostrando seus dentes perfeitos, brancos e sem falha. O jovem encantou-se por aquela mulher. Tudo nela chamava a atenção de Józefer. Achou seu corpo perfeito, sua pele, a sua voz, a sua beleza, os seus cabelos. O rapaz estava hipnotizado por ela. Vamos tomar um chá antes de você partir, jovem viajante? Como assim? Eu não vou partir, assustou-se. Vai sim. Assim que a sua caravana terminar os negócios, vocês partirão. E está muito próximo de chegar este momento. Józefer sentiu um frio no estômago, como nunca sentira antes. Ele sabia que ela estava certa, mas o que fazer? Ele mal a conhecia, mas não queria se afastar dela. Vamos aproveitar o chá, convidou a garota, iniciando uma caminhada. A jovem não atraía somente a atenção de Józefer, mas também a atenção de todos que a viam. Os homens disfarçavam seu desejo e as mulheres a sua inveja. Chegaram à elegante loja de chá. Ficaram ao longo do dia conversando como se fossem velhos conhecidos. Quanto mais falavam, mais Józefer se apaixonava. Hasna era completamente diferente de Saktia. Ela se interessava por seus negócios e queria saber mais de onde ele tinha vindo e o que pretendia fazer de sua vida. Para ele, a jovem tinha um senso de praticidade muito forte e estava muito mais conectada à realidade do que Saktia, ou mesmo do que o velho Siraque, que apesar das longas e boas conversas, não tinha a garra de enriquecer como tinham os homens em geral. A força da riqueza, do poder, do ouro. Talvez, pensou o jovem, quem não tenha desejo por riqueza não conhece a força e o poder que ela oferece e por isso nega tudo que venha da fartura e da abundância. Quem não tem gana pode, eventualmente, esconder-se por trás de palavras falsamente sábias, imaginou ele. Palavras bonitas não compram palácios, muito menos pagam pelo seu almoço. Dentre a enxurrada de pensamentos que lhe inundou a mente em consequência da conversa de Hasna, Józefer passou a sentir poderoso e próspero. Ele a acompanhou até a sua casa. Era um lugar muito modesto. Ela morava com outra família e tinha apenas um canto para dormir. Nada mais do que isso. Ele se despediu com um beijo no rosto. Adeus, Józefer. Nunca lhe esquecerei, mesmo que nunca mais nos vejamos. Por que você diz isso? Angustiou-se o rapaz. Ela o olhou bem e tomou as suas mãos. Eu o esperei por toda a minha vida. Eu sabia que era você assim que o vi, mas eu nunca, nunca mesmo, hei de prendê-lo. Quero que você seja livre e continue trilhando o caminho que Alá lhe destinou.
Como poderia amá-lo se o prendesse? Me amar? E seu coração disparou. Sentiu um frio na barriga e as suas mãos começaram a suar. Hasna, eu tenho procurado toda a minha vida por alguém como você. Não vou partir agora e deixá-la. Eu seria louco se fizesse isso. Tenho certeza que o caminho que Allah escolheu para mim me trouxe diretamente até você. Ele aproximou o seu rosto ao dela. Joseph, se você não me soltar agora, não será mais possível que nos separemos. Solte-me e siga a sua vida. Não se preocupe comigo. Vou tê-la em meu coração para todo sempre. Eu nunca vou deixá-la. Ele a puxou para junto de si e beijou-lhe a boca. Eles ficaram ali num beijo eterno e apaixonado. Assim que se separaram, ela entrou em seus aposentos e ele foi embora. O rapaz sentiu-se leve como o vento e havia tomado sua decisão. Não iria voltar com a caravana, ficaria ali com ela, naquele lugar. Joseph correu de volta ao acampamento para conversar com Sirac. Estava sem fôlego quando o encontrou. Velho, eu preciso lhe falar. Eu acabei de... Atropelou-se nas palavras e foi interrompido por Sirac, que levantou sua mão direita. Vamos para longe dos outros, ordenou o velho. Leve-me daqui. Os dois amigos foram para um local sem ninguém por perto e só então se sentaram ao chão. Agora, meu jovem, vamos conversar. Mas antes eu quero que você respire profundamente e só então começaremos a conversa. Joseph achou graça e estranhou o pedido, mas puxou profundamente o ar e começou a falar. Sirac, quero lhe dizer algo. Proferiu ele nitidamente mais calmo e centrado. Não precisa dizer nada, Joseph. Que Allah lhe acompanhe e esteja onde estiver. Você é filho do deserto e, sendo assim, pode achar o caminho de casa sempre que quiser. Saberá onde me encontrar caso queira. Afirmou Sirac de forma muito carinhosa. Joseph olhou bem para ele, abaixou a cabeça e sentiu-se emocionado. Lágrimas rolaram pelo seu rosto. Meu bom amigo, obrigado por tudo mesmo. Mas agora eu encontrei o caminho de casa e já estou em casa. Não, meu jovem, você ainda não chegou. Está no caminho, mas ainda não chegou. Mas não precisa acreditar na palavra de um velho que não consegue enxergar a própria sombra. Seja feliz, jovem amigo, proferiu Sirac, abrindo os braços em busca de um abraço. Joseph o abraçou como uma criança abraça o seu pai e por fim chorou. Após algum tempo, envolvidos nessa união familiar, eles se levantaram e retornaram ao alojamento. Desta vez, porém, quem se demorou a dormir foi Sirac. O velho não queria interferir na vida do jovem Joseph. Sua velhice e experiência lhe diziam que ele ainda teria que passar por muita coisa para aprender como lidar com as artimanhas, as armadilhas e os truques que a vida apresenta. Porém, era algo que só mesmo vivendo é que se adquire tal aprendizado. É difícil, se não impossível, aprender com a experiência alheia. No caso de Joseph, ele ainda estava muito iludido dentro dos seus próprios sonhos. De toda forma, a caravana partiria dentro de 3 dias e voltaria com um homem a menos. No dia da partida, Joseph foi se despedir dos homens e de Sirac. Os viajantes estavam com inveja e certa raiva de Joseph, por ele ter sido tão bem-sucedido tanto nos negócios quanto no amor. Que Allah o proteja, saudou Maruque.
não demonstrando qualquer ressentimento do passado. Você começou a ter uma boa sorte depois que passou a usar esse medalhão de esmeralda. Cuide bem dele, é um talismã poderoso. Completou o homem e se afastou. Joseph não tinha pensado nisso, mas tomou isso como verdade. Depois que achou a pedra, tudo começou a mudar para melhor. Sua sorte foi lançada e ele foi abençoado. Jovem amigo, filho do deserto, nunca se esqueça do pai, declarou Siraque, apontando para a direção do deserto. Velho, nunca te esquecerei. Quem sabe um dia voltamos a nos encontrar. Diga a Saktia que eu sempre me lembrarei dela, declarou com a voz embargada pela emoção, abraçando o velho com muita força. Não, eu não direi. Diga você mesmo a ela. Retrucou Siraque e se afastou. Subiu em seu camelo e a caravana começou a sua longa jornada de volta para casa. Joseph ficou ali olhando para os homens que se distanciavam. Seu coração estava muito feliz, mas naquele breve espaço de tempo sentiu uma tristeza e um sentimento de perda muito forte. Voltou então para encontrar-se com Hasna. Ela abriu um largo sorriso ao vê-lo de volta. Você está aqui, meu querido. Eu não quis acompanhá-lo para deixá-lo livre, caso quisesse partir. Eu nunca deixaria você, minha querida. Eu nunca vou deixá-la. Pegou-a pela cintura e beijou-a apaixonadamente. Passado alguns dias, Joseph comprou um camelo e provisões. Alugou um quarto perto da jovem e ficou vivendo um grande caso de amor por um mês inteiro. Quando Joseph viu que o seu dinheiro não duraria por muito mais tempo, disse para Hasna que precisava pensar em voltar a fazer novos negócios. A jovem, para sua surpresa, ficou extremamente entusiasmada. Deu sugestões e comentou que poderia vender novamente roupas e tecidos. Isso incomodou Joseph, pois se comprasse novamente outro estoque, teria que ficar várias semanas fora, entre ir e voltar, e ele não queria ficar nem por um minuto longe de Hasna. Ah, meu amor, disse a jovem carinhosamente para Joseph. Eu posso esperar até o final da minha vida por você, meu querido. Não se preocupe, eu estarei aqui. Você estará em meu coração e eu estarei no seu. E o abraçou de forma terna e apaixonada. O rapaz suspirou e disse que iria pensar. Faça o que você achar melhor, meu querido, contornou a garota acariciando os cabelos do jovem. Quero me casar com você e ter muitos, muitos filhos, animou-se Joseph. Eu também quero me casar e ter uma casa enorme para enchê-las de filhos e mais filhos. Os dois ficaram ali abraçados e sonhando com o futuro. Bem, mas se casarmos e tivermos filhos, vamos ter que morar em uma casa grande, não é mesmo? Questionou Hasna. Claro que sim. E vamos festejar também, não é mesmo? Pode apostar que vamos, empolgou-se Joseph. Ela ficou mais eufórica a cada resposta. Sua animação ia crescendo à medida que imaginava a festa de casamento, a nova casa, a nova vida. E onde vamos festejar? Vamos convidar a cidade toda? Festejar? Eu não sei. Hesitou o rapaz, vendo que a garota estava ficando por demais sobressaltada. Na verdade, nunca havia pensado sobre isso, mas se você quiser. É claro que eu quero, Joseph. Se nós vamos celebrar o nosso amor, a nossa união, nós temos que fazer uma festa para toda a cidade comemorar o nosso encontro. Mas eu não tenho tanto dinheiro para isso, Hasna. A garota achou graça e imaginou que ele estivesse brincando.
Então o encarou seriamente e viu que parecia que era verdade. Mas como não? Contestou de forma um tanto bruta. Só essa pedra em seu pescoço vale a metade de um palácio? Eu não vendo essa pedra por nada desse mundo, defendeu-se. Farei os negócios dos tecidos novamente e então eu juntarei o dinheiro necessário para a festa, se é isso que você quer. Joseph não mentiu a ela. Ele não venderia a pedra, pois era muito especial para ele. Mas se quisesse vendê-la, não valeria nada, tratando-se de um vidro. Mas ele não quis dizer a verdade nem para ela, nem para ninguém. Enquanto o vissem como ele queria que o visse, estava ótimo. Ele gostou de se sentir especial, como um sultão. Era bom ser tratado assim. Joseph definiu a partida em 2 dias. Pegou o seu dinheiro, separou as provisões e preparou seu camelo para a viagem. Deixou um pouco de dinheiro com Hasna e pensou também em deixar o seu colar com ela. A travessia que ele faria era extremamente arriscada. Cruzar o deserto sozinho, com dinheiro na ida e mercadorias valiosas na volta, não era algo para pessoas de bom juízo. Imaginou que, caso fosse roubado, poderia salvar o colar que estivesse com a sua amada. Aproveitou os últimos dias com Hasna e até a hora da partida. A jovem estava muito triste e começou a chorar. Joseph, vamos desistir de tudo. Fique. Eu não quero mais festa alguma. Vamos nos casar e morar em seu quarto alugado. Eu só quero ficar com você, suplicou por entre os soluços. Não, querida, eu vou e ainda moraremos em um palácio algum dia. Eu lhe prometo. Fique bem, eu estou com a minha pedra. Vou levá-la comigo, pois ela sempre me trouxe muito boa sorte. É muito perigoso sair com ela, reprovou a garota. Deixe-a comigo para que eu a coloque em meu coração. Não, ela vai me proteger. Ela resignou-se e envolveu em seu longo abraço. Até a volta, meu amor, disse a garota, despedindo-se com um beijo. Joseph subiu em seu animal e partiu. Hasna ficou ali, parada, chorando e olhando para ele até que sumisse no horizonte. Um filho do deserto nunca é abandonado pelo pai. Com apenas uma viagem, Joseph conseguiu achar o caminho até a cidade onde havia comprado os tecidos. Foi até a mesma loja, mas a mulher que o atendeu da outra vez não estava por lá naquele dia. Apenas o homem. Porém, como ele já sabia o que comprar, não precisou de muita ajuda. Levou muito mais dinheiro do que na vez anterior, e foi uma compra muito maior. Tão grande que não havia pensado na lógica da operação, ou seja, não daria para levar tudo em um só animal. Já havia gasto quase todo o seu dinheiro e agora precisava de outro camelo, mas não tinha o suficiente para comprar um. O que eu vou fazer? Imaginou o jovem. Poderia devolver algumas peças de roupa, mas a sua jornada não valeria tanto a pena assim. Quanto mais ele levasse em mercadorias, melhor. Lembrou-se do camelo que morreu no deserto. Não sabia o motivo, apenas lembrou-se dele. Se quisesse voltar são e salvo, teria que achar um animal forte e descansado. Seu próprio animal estava sendo bem cuidado agora, bem alimentado e descansando para a volta. Perguntou para algumas pessoas se conhecia alguém que iria para aqueles lados para poder dividir a sua carga com ele, mas não achou ninguém. Pensou em desistir de levar tudo, mas como estava muito cansado, resolveu ir para o seu alojamento e dormir até descobrir uma solução. Deixou as mercadorias guardadas na própria loja onde havia comprado para buscá-la no próximo dia. Deitou-se e dormiu rapidamente.
No dia seguinte, resolveu que levaria tudo de uma só vez. Pagou a um menino para ajudá-lo a levar as mercadorias até o seu animal. Chegando lá, arrumou tudo de forma que o camelo conseguisse andar, apesar do peso extra. Como se tratava de tecidos, o volume incomodava mais do que o peso, mas estava muito longe de ser o ideal. Joseph sabia que teria que fazer paradas mais longas para não desgastar o animal. Seria uma longa viagem de volta, mas pela ansiedade dele de se encontrar com Hasna novamente, partiu e entrou no deserto. Desta vez a viagem foi muito diferente do que das outras vezes. Ficou incomodado com o calor e com o cansaço. Sentiu-se sujo e se irritou com a areia em seu rosto. Até mesmo as dunas, que tanto gostava, deixaram-no nervoso com as suas longas e difíceis subidas e descidas. Quando passou pelas pirâmides, não sentiu o poder e o magnetismo daquilo tudo. Queria passar o mais rápido possível por ali. Sua pressa não era devido ao medo de ladrões, e sim de chegar logo em casa. Os dias passaram e finalmente estava apenas um dia de chegada. À noite, ao se deitar ao lado do seu animal, ouviu um barulho muito grande, como se fosse um trovão ao fundo. Isso era impossível, não chovia por ali, e mesmo que chovesse, não seria nessa época do ano. Estava irritado e ansioso. Olhou para o céu, encostou-se bem junto ao seu camelo, cobriu-se e dormiu. Sonhou que estava chovendo onde ele estava, mas a chuva não o molhava. Era como se ele estivesse protegido por uma cúpula invisível. A água entrava na areia, deixando-a molhada, mas o deserto estava tão árido que toda a água simplesmente entrava e desaparecia por entre os grãos. Viu Hasna aparecer no topo de uma duna e o seu coração disparou. Levantou-se para ir junto a ela e viu Saktia em outra duna. Ambas vestiam branco. Ele queria abraçar as duas ao mesmo tempo, mas elas estavam em locais distintos. Percebeu então que as duas vestiam preto agora, e Saktia estava com seu antebraço direito estendido, e nele havia uma coruja. Olhou novamente e as duas estavam nuas agora. Saktia levantou seu braço direito e deixou a coruja voar em sua direção. Hasna soltou o seu lenço vermelho que ganhou dele e deixou-o voar com o vento. O lenço foi voando até ele. Antes que o lenço pudesse alcançá-lo, a coruja mergulhou em direção a ele e o apanhou com suas garras. Ela soltou um grito estridente e ele acordou. Neste momento, sentiu uma picada muito dolorida na parte de trás de sua coxa direita. Ele soltou um grito e se levantou batendo as mãos em sua calça. E sentiu a dor intensa, e não tinha dúvidas. Havia sido picado por um escorpião do deserto. Não viu o animal, mas começou a suar frio. Nem era pelo veneno, e sim pelo medo que começou a sentir. Subiu no animal, bateu bem forte em seu lombo e começou a seguir viagem, mesmo sob o breu completo da noite em lua. Ele sabia que precisava chegar rápido. Foi nesse momento de forte estresse que pediu ao deserto que o levasse para casa. Ele poderia morrer da forma que o Criador achasse melhor, mas não seria naquela noite nem ali. Queria e daria adeus a Hasna pessoalmente. Sua respiração era curta e ele sentia muita dor, mas seguiu viagem durante toda a noite. Já estava amanhecendo quando viu sinais da cidade.